Carlos Teixeira, um dos idealizadores do projeto Safiel, garantiu que existem planos de aumentar e muito a capacidade da Neoquímica Arena. Finalmente, o executivo de futebol Fabinho Soldado falou sobre o presidente Osmar Stabile e o atacante Vitinho avançou na recuperação da sua lesão e em breve se tornará opção para o treinador Dorival Júnior. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre boa notícia, o atacante Vitinho avançou na recuperação da sua lesão e em breve vai se tornar opção para o treinador Dorival Júnior. O Vitinho acabou se tornando a primeira e até aqui a única contratação do treinador Dorival Júnior no timão. Ele que foi anunciado um dia antes do Corinthians sofrer o transfer ban no dia 11 de agosto e acabou chegando para atender um pedido do Dorival que queria um atacante de velocidade que atuasse aberto pelos lados do campo. No dia 4 de outubro, na vitória do Corinthians por 3-0 sobre a equipe do Mirassol, o Vitinho, que entrou no decorrer da partida, deu uma assistência para gol do Yuri Alberto em um lance, uma tentativa de jogada de velocidade. Ele acabou sentindo o joelho direito, deixou a partida e no dia 6 de outubro ele passou por uma artroscopia para corrigir essa lesão no joelho. Desde então ele vinha fazendo o tratamento, o processo de recuperação. Ontem, sexta-feira, dia 7 de novembro, o Corinthians confirmou o avanço do atleta. Ele iniciou o período de transição, que é quando o jogador deixa o departamento médico e passa a fazer os primeiros trabalhos em campo. Absolutamente que o Vitinho ainda segue fazendo trabalhos acompanhado pelos médicos, fisioterapeutas do Corinthians, mas muito provavelmente após essa data FIFA, nesse mês de novembro, o Vitinho já voltará a estar à disposição do treinador Dorival Júnior. Então, uma boa notícia para o Dorival Júnior, que teve ontem mesmo, sexta-feira, a confirmação de que o Ranieri se lesionou, ficará um período de fora, mas o Vitinho avançou e em breve será opção para o treinador. A minha opinião quanto a esse avanço do Vitinho é a seguinte: primeiramente, estamos falando de um jogador que chegou para atender um dos principais pedidos do Dorival. Na verdade, o Dorival queria dois atacantes com as características do Vitinho, um atleta de velocidade, aberto pelos lados do campo, e o Vitinho ainda estava tendo uma certa dificuldade com a camisa do Corinthians. No jogo em que ele estava se saindo melhor, que foi nessa vitória sobre o Mirassol, inclusive com boas jogadas, dando assistência, ele acabou se machucando. Então, um atleta que acaba sendo aquele famoso desafogo, quebra-linhas, que parte para cima do adversário. E, infelizmente, o Dorival acabou ficando sem essa opção. Mas, agora, pouco mais de um mês que ele fez a artroscopia, ele teve esse avanço. Claro que ainda o clube mantém cautela, lesão de joelho, sabemos que é bastante complicada. Mas depois do jogo contra o Ceará, que será domingo na Neoquímica Arena, amanhã, aliás, na Neoquímica Arena, aí entraremos em mais um período de data FIFA. Corinthians provavelmente só entrará em campo no próximo dia 19, então Vitinho terá aí toda essa data FIFA para avançar ainda mais e se tornar opção para o Dorival. Para mim, sinceramente, ótima notícia esse avanço do Vitinho, pois tinham notícias que ele poderia voltar somente na temporada que vem. E agora vamos falar sobre Fabinho Soldado, que finalmente falou sobre o presidente Osmar Stabile. E o Fabinho está vivendo um momento de muita pressão dentro do Corinthians. Desde que o Osmar Stabile acabou assumindo, o Fabinho vem passando por pressão, absolutamente envolvendo as questões políticas. Nas últimas horas mesmo surgiram notícias do GE que conselheiros seguem pressionando o presidente Osmar Stabile para demitir o Fabinho Soldado por questões envolvendo o aumento dos custos na logística quando o Corinthians atua fora. O Fabinho vem sendo questionado e é absolutamente claro, as questões políticas
a maioria dos conselheiros querem um diretor de futebol estatutário. Então o momento do Fabinho é de bastante pressão. O Fabinho concedeu uma entrevista para o jornalista André Hernan. Dentre vários assuntos, ele acabou comentando, finalmente, ele falou sobre a sua relação com o presidente Osmar Stabile. Vamos para as palavras dele. Tenho uma relação com o presidente Osmar Stabile super aberta e super direta. O presidente tem me dado toda a autonomia. Nós estamos com o presidente aqui há 3 meses e ele teve 5 na condição de conhecer o trabalho, comentando o período que o Stabile esteve de forma interina. O Stabile está aqui diretamente no CT, ele conhece os processos, ele conversa com as pessoas que aqui estão. Então, o Fabinho finalmente acabou falando sobre o Osmar Stabile e acabou revelando que tem uma relação tranquila com o presidente, que inclusive ele tem total autonomia para desenvolver os seus trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava. A minha opinião quanto a essas palavras do Fabinho Soldado sobre o presidente Osmar Stabile é a seguinte. Primeiramente, o Fabinho sabe das coisas. O Fabinho sabe que tem as questões políticas. O Fabinho sabe que a forma ao qual o Stabile venceu a eleição indireta tem a questão que envolve o cargo de diretor de futebol estatutário. Foram um pouco mais de 260 votos na eleição que aconteceu no final de agosto. O Stabile teve quase 200 votos. Eu, particularmente, sempre falo para vocês, eu não consigo ver o Stabile terminando o mandato dele sem um diretor de futebol estatutário. É o cargo que mais querem, é o cargo mais visado. Inclusive, é do diretor de futebol que pode sair o próximo candidato à presidência, para se ter uma noção. Então, é um cargo realmente que acaba atraindo muitas atenções. Por que eu estou falando isso para vocês? O Fabinho sabe que até o final do ano as coisas ficarão como estão, mas a partir de 2026, sinceramente, eu acho muito complicado o Fabinho permanecer e ele também sabe disso. Então, vai tocando as coisas, vai levando no dia a dia, vai se dizendo, afirmando que as relações são boas, mas sabemos que o momento é de muita pressão e infelizmente é o que acaba atrapalhando muito o Corinthians, toda essa pressão política que acaba acontecendo dentro do clube, mas é natural, essas palavras do Fabinho acabam sendo naturais, mesmo se ele tivesse de repente um relacionamento ruim com o presidente, absolutamente que ele não iria explanar publicamente. Então, o Fabinho acabou falando, mas no final das contas ele sabe que para o ano que vem as incertezas são enormes. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre projetos, ideias do Carlos Teixeira, um dos idealizadores do Safiel. Ele confirmou que caso o projeto Safiel avance dentro do Corinthians, a Neoquímica Arena terá sua capacidade aumentada para 70 mil lugares. O projeto Safiel, que visa profissionalizar o Corinthians, que sabemos que é um projeto de SAF, Sociedade Anônima do Futebol, mas que não será apenas um dono. O Corinthians não terá só um dono, e sim torcedores que conseguirem comprarem, adquirirem as suas ações. Safiel, que já vem há um bom tempo trazendo as suas ideias. No dia 28 de outubro, a Safiel teve o seu lançamento de forma oficial. Safiel teve um avanço muito importante nas últimas horas, que foi uma reunião que aconteceu na última quinta-feira, dia 6 de novembro, na quadra dos Gaviões, com diretoria dos Gaviões e também membros do conselho da maior organizada do Timão, inclusive com o Gaviões emitindo nota, não dizendo que não apoia, mas também não rejeita e que vai levar agora o projeto para a massa. Enfim, então o Safiel segue evoluindo. Claro que dentro do conselho a maioria não quer Safiel, não querem perder os espaços deles e tudo mais. Sabemos como que as coisas funcionam, mas o Safiel vem aos poucos buscando. Já tem a confiança de muitos associados, também de alguns conselheiros, mas sabemos que ainda o caminho é muito longe, principalmente envolvendo uma possível entrada do Safiel já para em um
um curto período aí, falando assim de repente em breve. Mas claro, se de repente o Gaviões apoiar e cada vez mais apoiadores de torcedores, sabemos que a pressão vai ficando enorme, vai aumentar cada vez mais. Safiel tem vários planejamentos, várias ideias, pagar as dívidas, aporte bilionário. Eu já havia comentado com vocês aqui na semana passada que eles tinham a intenção de aumentar a capacidade da Neoquímica Arena. E agora está confirmado, pois o Carlos Teixeira, um dos idealizadores do projeto, confirmou durante a entrevista para a Central do Timão que realmente a intenção é aumentar a capacidade da Neoquímica Arena em mais 20 mil lugares e absolutamente com uma importância gigantesca para se ter os famosos ingressos populares. Ele confirmou que tem a intenção sim de aumentar a capacidade da Neoquímica Arena, que esse planejamento é uma das prioridades do projeto Safiel. Então, Carlos Teixeira garante que se o Safiel avançar e eles conseguirem implementar o projeto, a nossa casa ficará gigantesca. A minha opinião quanto a essas palavras do Carlos Teixeira é a seguinte: poxa, explodiu uma baita de uma notícia, realmente agora está confirmado. Eu informei para vocês na semana passada ou semana retrasada que uma das ideias do projeto Safiel seria aumentar a capacidade da Neoquímica Arena. Agora está confirmado, está gravado tudo que ele disse para a Central do Timão. Querem aumentar a capacidade da Neoquímica Arena em mais 20 mil lugares. Hoje a Arena estamos falando de aproximadamente 49 mil lugares disponíveis. Então a intenção é chegar a 70 mil. Isso, sinceramente, terá um impacto gigantesco. Por quê? Fiel torcedor, vai aumentar muito mais, porque teremos mais ingressos disponíveis e uma importância muito grande, que é a popularização dos ingressos, ingressos baratos, para aquelas pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ir na Neoquímica Arena devido aos valores, terão agora a sua chance. Então isso é importantíssimo. Tomara que realmente as coisas continuem avançando. Estou gostando muito daquilo que estou vendo. Sinceramente, nesse momento, está mais fácil procurar alguma coisa errada. Claro, algumas coisas ainda exigem questionamentos, até pela questão do poder de decisão, que é quem investir mais que terá absolutamente o poder de decisão. Mas enfim, estamos falando de algo que vem avançando. Gosto das ideias e vou ser sincero com vocês. Quanto mais eu assisto e ouço as coisas do Safiel, as ideias, absolutamente que eu vou me animando cada vez mais. E hoje, sinceramente, analisando o cenário que estamos, é uma saída, é uma válvula de escape que nós temos. Então, para mim, hoje, o Safiel, já posso começar a colocar para vocês que é sim uma das principais ideias para resolver os principais problemas do Timão, principalmente os financeiros. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como eu sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam do avanço do Vitinho? Em breve será opção para o Dorival. E quanto às palavras do Fabinho Soldado em relação ao Osmar Stabile. E o Carlos Teixeira confirmando que tem a intenção de fazer a Neoquímica Arena chegar até 70 mil lugares. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!